Olá, meu nome é Ângelo Basso Pereira, eu sou graduando de agronomia e vou fazer a apresentação de um artigo em prol da matéria de Fitopatologia 1, ministrado pelo professor Milton Luiz da Paz Lima, aqui do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. E aqui podemos ver a imagem do artigo original que, que se trata, que fala sobre a agressividade de Coletótrium sublinélula em duas espécies de sorgo e o impacto causado nelas, que no caso é a antracnose. Para introduzir então no artigo, no assunto, começar falando então sobre a importância do sorgo, que o sorgo é de grande importância mundial, pois serve como fonte de grãos para a ração mineral, como exemplo mesmo os Estados Unidos, que ocupa o segundo lugar nessa categoria. E as espécies abordadas aqui, uma delas é o sorgo bicolor, que é conhecido popularmente como sorgo sacarino, que é o mais produzido atual, é o mais utilizado em produção atualmente e é utilizado devido à sua alta eficiência fotossintética e sua relativa resistência a estresses ambientais, e que por muitos anos já era cultivado nos Estados Unidos, só que somente com finalidade de produção de xarope de mesa e adoçante, e que passou a ter destaque mesmo, aumentar sua produção em larga escala, depois que foi usado como passou a ser usado como matéria-prima de biocombustível. Assim, o mundo e principalmente os Estados Unidos despertou interesse devido a este alto potencial para a produção de etanol biocombustível, que é produzido a partir da biomassa celulósica ou diretamente do açúcar de sorgo. E a outra espécie é o sorgo alepense, que é conhecido popularmente como capim Johnson, que também foi utilizado nesse experimento, que já tem uma suscessibilidade com a antracnose. E já o sorgo sacarino não tem muita coisa, muitos estudos estudando de que forma que afeta de que forma que a antracnose afeta no sorgo sacarino, na sua produção e no rendimento. E também falar um pouco da doença e da importância da antracnose. Que a antracnose é uma doença de grande importância do sorgo no mundo inteiro, causando redução de cerca de 50% em rendimentos de grão, tendo como agente causal o Coletótrium sublinélula no sorgo cultivado e no sorgo silvestre, que no caso é relacionado ao capim Johnson, que é o sorgo alepense. E os métodos usados para tentar controlar essa doença geralmente não têm sucesso, porque pois a diversidade de raça da espécie faz com que as cultivares resistentes se tornem rapidamente suscetíveis à doença. E como também infecta plantas daninhas, não adianta realizar a rotação de cultura, porque como infecta a planta daninha também, aí ela depois vai estar presente do mesmo jeito. E falando dos danos da antracnose, o que a gente já sabe é que ela pode infectar todas as partes da planta, sendo que a antracnose foliar é a fase mais comum da doença no sorgo granífero, ocorrendo em todo local onde se produz sorgo granífero, mas pouco é estudado sobre o impacto dessa doença no rendimento ou seu potencial para danos se o sorgo sacarino for cultivado de forma prevista para biocombustível, que é de uma escala muito maior em comparação com o que se produz, e assim é o esperado. E este artigo tem como objetivo analisar a influência causada por Coletótrium sublinélula em sorgo bicolor e sorgo alepense, que no caso é analisar a influência que causa nessas duas espécies de sorgo e a alteração que pode ocorrer na produção e no rendimento das mesmas. E para realizar esse experimento foram utilizados 6 tratamentos diferentes, que foram o CGSL1, que foi coletado no ano de 1982, o SS1.001, que foi coletado no ano de 2012, o GS1.001, que foi coletado no ano de 2013, o JG9.001, que foi coletado no ano de 2012, o JG18.001, que também foi coletado no ano de 2012, o M e por último o M30.001, que também foi coletado no ano de 2012. E como que foi realizado esses experimentos?
Esses experimentos foram realizados em três tipos de experimentos, que foi experimento de campo, experimento em estufa e experimentos laboratoriais. E as sementes de sorgo foram semeadas no dia 4 de maio de 2014 e no dia 12 de maio de 2015. E após 4 a 6 semanas foram transplantadas para o campo, controlando a idade da planta e o microclima, sabendo que esses fatores influenciam a gravidade da antracnose. E devido a estudos anteriores que sugeriram que a remoção da cabeça de sementes de plantas de sorgo aumenta a concentração de açúcar nos colmos. Assim, também foi realizado subtratamentos com cabeças intactos e sem cabeça, ou seja, com cabeça e sem cabeça, que foram incluídos para cada tratamento, ou seja, que viraram, no caso, subtratamentos dos tratamentos. Em um planejamento fatorial 2 por 6, o desmembramento foi realizado removendo-se todas as panículas em desenvolvimento dos perfilhos de plantas à medida que surgiam do estágio inicial até a colheita, um período aproximadamente de 30 dias. E os sintomas da antracnose foram avaliados semanalmente, começando aos 14 dias após a inoculação, por um período de 4 semanas. E a gravidade da doença foi avaliada como a porcentagem de tecido foliar afetado em um único momento, 6 semanas após a inoculação. As folhas foram coletadas do sexto e sétimo internódios de 5 perfilhos inoculados, escolhidos aleatoriamente por tratamento, e replicados, trazidos de volta para o laboratório e digitalizados usando um scanner a percentagem de tecidos descolorado em relação ao tecido verde saudável, que foi avaliada para cada folha usando um software quant. E aqui nessa tabela a gente pode observar que que foi analisada a temperatura média diária e umidade relativa e dados de chuva totais para os 30 dias antes e depois da inoculação do sorgo. Ou seja, e a tabela mostra em relação à temperatura, no ano de 2014, 30 dias antes da inoculação para 30 dias depois, ocorreu uma diminuição dessa temperatura. E também no ano de 2015 também ocorreu uma diminuição. E já a umidade em 2014, ocorreu um aumento da umidade em relação de 30 dias antes com 30 dias depois. E já em 2015 ocorreu uma diminuição da percentual de umidade. E em relação à precipitação, que no caso é a chuva, em 2014 ocorreu um grande aumento, quase o dobro de 30 dias antes para 30 dias depois da inoculação. E em 2015 já ocorreu o contrário, ocorreu uma diminuição drástica de precipitação 30 dias depois da inoculação. Com essa tabela aqui a gente pode observar o nível de severidade, que a gente pode observar que na incidência e na gravidade, o tratamento SS 1.001 sem cabeça obteve os maiores valores, tanto de incidência quanto de gravidade, e também o com cabeça também possuiu valores muito altos, ficando em segundo lugar. E aqui a gente também pode observar nessa outra tabela aqui, na tabela 7, que o tratamento SS 1.001 também possuiu maiores incidências de antracnose foliar, tanto em 2014 quanto em 2015. E também em todos os campos, tanto em todos os experimentos, tanto em campo quanto em estufa e em ensaios laboratoriais. Assim, podemos observar que o sorgo bicolor no tratamento SS 1.001 sem cabeça é o que teve mais suscetibilidade à antracnose em comparação aos outros tratamentos. E esse tratamento, tanto ele sem cabeça e com cabeça, também ocorreu os valores mais altos. Ou seja, a gente pode observar então que esse tratamento SS 1.001 de sorgo bicolor, em sorgo bicolor,
ocorreu maior suscetibilidade, ou seja, uma maior influência da tracnose nesse tratamento.